Foi um passeio. Palmeiras enfiou 4-0 no São Paulo, poderia ter enfiado mais, inclusive, se quisesse, e conquistou o título paulista, um dos últimos títulos que faltava na galeria do técnico Abel Ferreira. Esse é o tema do vídeo de hoje. Você que ainda não é inscrito no canal do Fábio Dias, por favor, inscreva-se e acompanhe análises como esta. O Palmeiras acabou de derrotar o São Paulo por 4-0 no estádio, no Allianz Parque, né, na Arena do Palmeiras, e conquistou o título paulista, o 24º título paulista de sua história, acabando assim com a série do São Paulo, a série de vitórias e tal, eram 6 vitórias seguidas na temporada, e o Palmeiras conseguiu derrubar o São Paulo e devolver o placar com correção monetária, inclusive o placar da última quarta-feira. O Palmeiras fez uma partida espetacular, em contrapartida o São Paulo fez uma partida horrorosa. Vamos analisar ponto a ponto desse clássico que começou na quarta-feira, né? Era um duelo de ida e volta. O São Paulo fez 3-1 no Morumbi, tomou aquele gol do Rafael Veiga no final da partida, que acabou trazendo um tempero diferente para este jogo. Palmeiras, que se perdesse por 3-0 teria que devolver os 3-0 para levar a decisão para os pênaltis. Mas com os 3-1, teve um ânimo ali, uma dose uma injeção de ânimo no final da partida, e sabia que não precisaria fazer 3 gols, senão deveria fazer pelo menos 2 para levar a decisão para os pênaltis. E entrou no jogo como se precisasse fazer 5, né? Desde o início, apertando a marcação lá na frente, não deixando o São Paulo respirar, fazendo do torcedor que lotou o que poderia lotar das arquibancadas do Allianz Parque o seu 12º jogador. A gente lembra, né? O Maroon 5 vai fazer um show na terça-feira, no dia 5 de abril, e o Palmeiras montou lá o palco atrás do gol à esquerda das cabines de televisão e rádio. Então, aquela parte ali, que é justamente a parte da torcida organizada do Palmeiras, a principal organizada do clube, estava preenchido com um palco. Torcedores que são sócios da equipe puderam entrar naquele espaço e ver o jogo por um telão que estava atrás do palco. Mas o resto das arquibancadas estava lotado, e aí o Palmeiras conseguiu usar essa atmosfera do Allianz Parque como um motivador a mais, né? O Palmeiras entrou em campo precisando fazer os 2 gols, mas foi para cima, usou bastante o corredor direito, foi um dos segredos do jogo, né? O Abel Ferreira teve a volta do Danilo no meio-campo, uma peça imprescindível no setor, ali na proteção da defesa e também na saída de bola, né? Um cara que tem uma vocação ali para não só proteger, mas também tem uma qualidade para arrancar com a bola, sair para o ataque, ganhar alguns metros com a bola nos pés, um jogador muito bom, e acabou sendo um dos pontos altos do jogo. O Palmeiras foi a campo com o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e o Piquerez na esquerda, Danilo e Zé Rafael no meio campo, Dudu, Rafael Veiga e Scarpa, e no comando do ataque o Rony. O Rony acabou saindo no meio do primeiro tempo, depois de uma dividida que ele teve com o Jandrei, teve um problema ali no joelho e precisou sair. Entrou depois o Gabriel Veron. Mas no todo, coletivamente, o Palmeiras estava muito pronto, estava muito tranquilo dentro do jogo, né? Precisando, claro, reverter uma desvantagem no placar, né? Vantagem de São Paulo, mas sabedor de que se jogasse o que sabe e o que já fez ao longo desses últimos jogos, ao longo da temporada, né? O Palmeiras, lembremos, na temporada perdeu 2 jogos. Perdeu do Chelsea na final do Mundial e perdeu no meio de semana para o São Paulo, no jogo de ida da final do Paulistão. Então sabia que se colocasse em prática o ritmo, a intensidade, a forma como o Abel Ferreira usa ali os seus jogadores para conseguir aniquilar as fortalezas que um adversário poderia ter, e o São Paulo hoje não teve nenhuma, né, neste domingo, venceria o jogo. A questão seria saber de quanto, né, e se precisaria dos pênaltis ou não. O São Paulo, em contrapartida, repetiu a escalação do jogo de ida no Morumbi. Tinha a volta do Arboleda depois que foi para a seleção, depois que foi multado por não ter treinado na quinta-feira. Enfim, o Rogério Ceni entendia que repetir o time que foi a campo e jogou muito bem na quarta-feira diante de 60 mil torcedores no Morumbi era a melhor escolha. E antes do jogo parecia de fato ser a melhor escolha. Havia uma dúvida se o Éder seria utilizado ou não, por problemas físicos, mas no geral o Rogério Ceni entendia que repetir o time que foi a campo na primeira final e que venceu o Palmeiras merecidamente por 3-1 era o ideal. Só que o time que estava em campo no Allianz Parque não era o mesmo time que foi a campo no Morumbi. As peças eram.
a dedicação, a forma como o time foi envolvido, não parecia ser. Animicamente não eram os mesmos jogadores, pareciam bonecos. E aí o Palmeiras conseguiu, desta forma, impor seu ritmo de jogo logo de cara, pressionar o São Paulo desde o início, impedir que o São Paulo saísse do campo defensivo desde os primeiros minutos, e foi assim durante o jogo inteiro, e desta forma ir ganhando volume, né? O Jandrei foi fazer a primeira defesa aos 15 minutos, né? Aos 10 minutos, na verdade, foi o lance em que o Rafael Claus foi induzido aí ao VAR, o melhor árbitro paulista, na minha opinião, mas que foi induzido aí ao VAR por 2 oportunidades. Uma delas num lance em que houve um chute de fora da área, que o Éder estava com a mão à frente do peito. A bola bateu no braço dele, mas claramente o braço estava sendo recolhido ali para evitar qualquer tipo de decisão contrária. E o Klaus foi chamado ao VAR para ver o lance e manteve a decisão de campo. E depois, no segundo gol do Palmeiras, que a gente já vai entrar no mérito. Mas o Palmeiras, logo de cara, demonstrava que estava com vontade. Havia esquecido o jogo de ida e entrou com a estratégia perfeita de conseguir anular os principais pontos do São Paulo. Um dos principais pontos, tirar o Wellington do jogo. Porque o Wellington, não só na semifinal contra o Corinthians, mas também na final contra o Palmeiras, no jogo de ida, foi a principal válvula de escape do São Paulo. Era o jogador que abria o campo pelo lado esquerdo, que prendia um dos principais jogadores do time adversário, foi o Dudu no jogo de ida no Morumbi, no caso do Corinthians, o Fagner acabou saindo cedo, machucado, mas o Corinthians, de modo geral, não conseguiu conter o Wellington do lado esquerdo, então era uma válvula de escape interessante, e até por isso o Rogério Ceni optou por mantê-lo, não só pela vocação ofensiva, mas também pela forma como ele vinha mostrando equilíbrio durante a temporada, né? Se defendendo e defendendo bem o time do lado esquerdo muito bem, ao lado do Léo, que foi o titular hoje na defesa. O São Paulo manteve o time com o Jandrei no gol, com Rafinha, Diego Costa, Léo e Wellington na esquerda, Pablo Maia e Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Alisson, Éder e Caleri. Mas o São Paulo não conseguiu jogar, porque em cima do Wellington, o Abel Ferreira colocou o Dudu para jogar solto. Ele tinha a única responsabilidade de partir para cima do Wellington e fazer as jogadas individuais. E o Wellington não teve cobertura. Até tentou ali se defender e defender o setor de alguma forma, mas não teve ali a cobertura do Alisson e sofreu muito para conter as investidas do Dudu, que para mim foi o melhor jogador em campo. E aí foi questão de tempo para o Palmeiras abrir o placar. O Gustavo Scarpa também estava aproximando muito do lado direito em vários momentos também dando amplitude para o lado esquerdo, já que o Piquerez participava mais na base da jogada, na construção das jogadas na intermediária do Palmeiras. Cruzamento do Gustavo Scarpa, o Danilo apareceu no segundo pau e abriu o placar, gol de cabeça. E aí um jogo que para o São Paulo já era desconfortável demais e historicamente é desconfortável jogar no Allianz Parque. De 15 jogos o Palmeiras venceu 10 no Allianz Parque. São Paulo entrou ainda mais em parafuso e ficou ainda mais encolhido, melhor dizendo. E aí o Palmeiras continuou atacando e no intervalo de 6 minutos fez o segundo gol com o Zé Rafael. Novo cruzamento da direita, o Léo cortou errado, cortou para a entrada da área, e um dos problemas do São Paulo, além do Wellington na esquerda não ter a recomposição ali do Alisson para ajudá-lo a tentar conter o Dudu, foi a marcação na entrada da área. O Pablo Maia muito discreto, não conseguindo ser ali o jogador que foi ao longo do campeonato, e para mim a revelação do campeonato. O Rodrigo Nestor não conseguiu encurtar, e aí o Zé Rafael cortou e bateu cruzado na trave, no gol, 2-0 para o Palmeiras. Em 27 minutos, a vantagem que o São Paulo construiu, e construiu com méritos na partida de ida, foi pulverizada. E aí, a partir dos 30 minutos, o São Paulo tentou sair. O problema é que tentou sair quando a vantagem já estava diluída, quando o Palmeiras já tinha feito 2-0. Pode até se perguntar, por que o São Paulo não adotou essa postura desde o início? Porque tinha uma vantagem confortável. E porque não entendeu de que forma abordar o Palmeiras. Muito mais do que, por que não saiu desde o início? Por que diante da pressão do Palmeiras, diante da forma como o Palmeiras usou o lado direito com o Dudu, da forma como o Palmeiras aproximou o Rafael Veiga do Scarpa, do Danilo e tal, e como conseguiu compactar o time já no campo ofensivo, de que forma que o São Paulo reagiria? E parece que o São Paulo não teve um plano definido. O Palmeiras vai pressionar. O que a gente tem que fazer para conseguir conter aqui os avanços do Palmeiras?
esse plano não estava muito claro. E não esteve claro ao longo do jogo inteiro. São Paulo foi para o intervalo tomando 2-0, o Palmeiras pressionando, terminou o primeiro tempo. Nem foi uma vantagem tão grande assim. Aliás, no primeiro tempo até foi, né? Uma vantagem expressiva na posse de bola, nas finalizações. 62% de posse de bola para o Palmeiras no primeiro tempo, para quem disse que o Abel Ferreira é um cara retranqueiro e tal. 14 finalizações, 6 delas no alvo. O Jandrei até trabalhou relativamente bem no primeiro tempo. Contra 4 finalizações do São Paulo, 38% de posse e uma dificuldade absurda. Boa parte dessa posse no campo defensivo. E aí na segunda etapa sim muda o cenário, o São Paulo precisa adotar a posse de bola, inverte-se o polo, né? Se o Palmeiras teve 63% no primeiro tempo, São Paulo teve 64% no segundo. Só que a qualidade dessa posse de bola foi horrível, né? O São Paulo não conseguia ter a bola no meio campo, o Jair Ceni até fez uma alteração no intervalo, tirando o Wellington para colocar o Arboleda, seu principal zagueiro, mas que deu mancada no meio de semana, na volta de Quito, não chegou, não se apresentou e tudo mais. O Ceni, até pela questão do grupo, para não perder o grupo, acredito eu, preferiu deixar o Arboleda no banco, mas fato é que o Arboleda é o principal zagueiro de São Paulo e só entrou no intervalo. Mas coletivamente falando, São Paulo não funcionou. Talvez o único cara que tenha funcionado e tenha brigado e disputado, embora não tenha ganhado todas as divididas, foi o Caleri. A atuação de quarto, o que difere a atuação de quarto da atuação desse de domingo foram os gols, porque a luta foi a mesma, a forma como ele apanhou foi a mesma, a forma como ele deu andamento a várias das jogadas do São Paulo, ofensivamente falando, foi a mesma. A diferença é que no Morumbi ele fez 2 gols e no Allianz Parque ele não conseguiu ter chances tão claras assim para finalizar. Ele até tem uma finalização no segundo tempo, mas a bola passou à esquerda do gol do Everton, que nem sequer trabalhou tanto assim. E o Palmeiras, logo de cara no segundo tempo, com essa alteração que eu falei, a entrada do Arboleda, foi pelo lado direito de novo de ataque do Palmeiras, esquerdo de defesa do São Paulo, que o Palmeiras matou o jogo. Dudu apareceu ali no contra-ataque, o Léo escorrega na origem da jogada, o Dudu dispara, ele entorta o Diego Costa, que fica tentando sambar junto com o Dudu. Dudu balança, o Diego Costa vai no balanço do Dudu. O Dudu corta para a direita, o Diego Costa fica perdido. O Pablo Maia não acompanha o Rafael Veiga, que entra no setor ali atrás do Léo para finalizar no contrapé do Jandrei. E aí matou o jogo, porque o São Paulo não tinha perspectiva com bola, não conseguia atacar com bola. O Ceni, na minha opinião, até demora um pouquinho para fazer a alteração do Luciano. Ele coloca o Luciano na vaga do Éder com 10 minutos de segundo tempo. Já deveria ter voltado com o Luciano no intervalo, porque o São Paulo ofensivamente não tinha construção. Então, deveria ter um cara ali que é atacante, mas ajuda também na construção das jogadas. E, enfim, São Paulo depois que tomou o terceiro gol, e aí o Palmeiras voltou um pouquinho as linhas para ter o contra-ataque, especialmente do lado direito, o jogo estava definido e aí era só uma questão de saber quanto seria. O Palmeiras numa atuação muito forte, o meio-campo funcionando super bem, Danilo foi um dos destaques, embora não tenha sido o melhor em campo, mas ele comandou as ações no centro do campo do Palmeiras, comandou ali, conseguiu controlar o setor criativo do São Paulo, quem caía no setor dele era dominado. E São Paulo acabou sendo o traço em relação ao que construiu ao longo da campanha inteira. Porque afora o jogo do Allianz Parque, afora essa final que tomou por 4-0, eu tento descolar um pouquinho esses 4-0 do que foi a campanha de São Paulo ao longo do Paulistão. Porque no início do campeonato, a gente lembra, São Paulo perdeu do Guarani por 2-1, empatou com o Ituano 0-0, só não perdeu porque o Jandrei pegou um pênalti. E nos primeiros jogos do campeonato, São Paulo tinha dificuldade para jogar, tinha dificuldade para propor jogo contra qualquer que fosse o adversário, especialmente se o time voltasse às suas linhas e defendesse em bloco baixo. São Paulo conseguiu evoluir nesse sentido e chegou na final do campeonato sendo o time que brigava por todas as bolas. No Allianz Parque acabou não sendo esse time, acabou sendo um time acanhado, tímido, um time que lembrou os times que apanhavam, os times do São Paulo que apanhavam no Allianz Parque sistematicamente até 2020, né? Antes do jogo tinha a estatística de que o São Paulo nas últimas 5 visitas ao Allianz Parque havia perdido uma vez, que foi nas quartas de final da Libertadores. Em 4 das 5 visitas não havia perdido, venceu 3. Só que a diferença maior nesse sentido foi o fato de não ter tido nessa sequência
Na verdade, venceu dois, né, dos quatro que eu disse. Foi o jogo do Pablo, o gol do Pablo, e o jogo que quebrou o tabu no Brasileirão de 2020. Mas fato é que nenhum desses jogos, todos, foi tão decisivo quanto a final desse de domingo. Teve o jogo da Libertadores, mas aquele o Palmeiras venceu por 3-0, venceu e poderia ter feito mais e tal. Mas fato é que o São Paulo teve muitos problemas para conseguir competir. E não foi o time que chegou à final. Foram os mesmos jogadores, mas acabou não sendo o time que brigava por todas as bolas, que apesar de perder o jogo, como foi Palmeiras e São Paulo na fase de classificação. Palmeiras venceu o jogo, mas São Paulo competiu, fez o goleiro Everton trabalhar e tudo mais. E aí no final do jogo o Palmeiras ainda fez o quarto gol, saída de bola errada do Igor Gomes, mas aí não é nem questão de crucificar o Igor Gomes, o Léo também escorregou na origem do terceiro gol, o Léo cortou mal a bola na origem do segundo gol, enfim, São Paulo coletivamente foi um arremedo de time, o Palmeiras matou o jogo, saída de bola errada do Igor Gomes, Rafael Veiga fez o segundo dele no jogo, foi também um dos destaques da partida, decisivo que só ele, né? Enfim, e o Palmeiras conquistou o Campeonato Paulista, quebrou o que poderia ser o primeiro bicampeonato paulista do São Paulo no século, São Paulo que não é bicampeão desde os anos 90, e o Palmeiras venceu o quinto título da era Abel Ferreira. E aí um fato a ser destacado, né? Abel Ferreira chega em novembro de 2020 para o Palmeiras, consegue em pouco tempo criar uma mentalidade decisiva ali, uma mentalidade forte na equipe do Palmeiras, no elenco do Palmeiras, sobretudo, faz com que o time chegue a 9 finais, venceu a quinta agora, né? 2 Copas do Brasil, venceu, duas Copas Libertadores, venceu uma Copa do Brasil, venceu também uma Recopa Sul-Americana e agora vence o título paulista contra o time que ele perdeu no ano passado, perdeu para o próprio São Paulo na final no Morumbi. Mas é um técnico que definitivamente está marcado aí na história do Palmeiras. Muitos ainda acham que tem outros nomes à frente dele, Luxemburgo, Filipão, tal, mas certamente ele está entre os melhores técnicos da história do Alviverde, essa história gloriosa do time que venceu a última Libertadores, as duas últimas Libertadores, melhor dizendo, que venceu o Paulistão, venceu a Copa do Brasil recente também, é o penúltimo campeão da Copa do Brasil e agora derrota o São Paulo para a temporada. Claro que para o São Paulino é muito difícil, né, analisar este jogo e falar, pô, esse time aqui é uma porcaria e tal. Nem acho que seja o caso. Tomou 4-0, mas, enfim, poderia ter conquistado o Campeonato Paulista. Mas o que fica na campanha do São Paulo é entender que o time que começou o ano não é o time que termina o Campeonato Paulista. Em 2 meses o time deu um salto de qualidade. Não vai entrar no Campeonato Brasileiro, que começa no próximo domingo, para ser campeão, não é o caso, nem acho que o elenco de São Paulo seja tão forte para isso, mas também não é o time que brigou para não cair até a penúltima rodada do Brasileirão de 2021. É um time que evoluiu e que, com esse espírito coletivo forte, com os jovens de Cotia ali agregando alguns jogadores que foram contratados ao longo da temporada, agregando também ao Caleri, que fez um campeonato paulista muito bom, enfim, o São Paulo tem ali uma margem para tentar fazer um campeonato e para tentar fazer, não, para fazer, tem a obrigação de fazer um campeonato brasileiro melhor e mais forte do que fez no ano passado, até porque brigar para não cair até a penúltima rodada do campeonato é piada. Já o Palmeiras demonstra mais uma vez a força do seu coletivo, tá muito forte, não perdeu quase nenhuma peça em relação à temporada passada, que já foi muito forte, batendo o campeão de Libertadores, disputando o Campeonato Mundial Interclubes e tal, e certamente vai brigar pelos maiores títulos da temporada. Palmeiras estreia no meio de semana na Copa Libertadores, no final de semana no Campeonato Brasileiro, e certamente vai brigar por tudo neste ano de 2022. Essa foi a análise de hoje, espero que você tenha curtido. O torcedor são paulino certamente está fulo da vida, mas futebol é isso. O torcedor palmeirense tem que curtir mesmo, tem que celebrar mais uma conquista. 4-0, que eu me lembre, contra rivais em campeonatos quaisquer que sejam. O Palmeiras não faz uma goleada em final de campeonato desde 93, né? Desde aqueles 4-0 contra o Corinthians no Morumbi. Posso até estar enganado, mas acho que é isso. Então tem que celebrar mesmo e Abel Ferreira realmente tem que ser valorizado. Muita gente fala que ele é retranqueiro, 4-0 numa final é mais um argumento para ele deitar aqui no futebol brasileiro. Eu sou o Fábio Dias e esse foi mais um vídeo no canal do Fábio Dias. Um grande abraço e até a próxima.